Olá, estamos aqui com mais um Politiquim e hoje um assunto que não dá para deixar de falar é que finalmente ocorreu a votação do regime de recuperação fiscal dos estados lá em Brasília, né? Estava aí há dias, há meses, na verdade, na pauta, e o governo aqui do estado, Sartori, deputados viajando toda semana para Brasília aí para tentar fazer essa negociação, saiu do papel. Se não fosse essa novidade, o resto poderia ser programa do mês passado, porque o resto dos assuntos continua a mesma coisa, Lava Jato e suas consequências. Mas nesse caso, realmente é um famoso marco, né? Finalmente, as idas e vindas do governador Sartori, a esperança de uma negociação que agora é algo já palpável, já não... Agora depende do governo do estado com acerto, né? Porque tem a bula, o remédio é amargo, né? Na verdade são vários medicamentos, né? Tem vários itens, né? Não, mas algumas das contrapartidas já foram atendidas, né? Sim. A readequação aí da alíquota previdenciária, criar uma previdência complementar aí para os servidores do estado. Isso são coisas que já foram... Lei de responsabilidade estadual. Isso, então isso já passou. Agora... E surgiu uma informação que havia algum interesse de alguns bancos que até visitaram aí, andaram sobrevoando o Rio Grande do Sul, mas não aterrissaram porque receberam sinais inequívocos do governo do Palácio Piratini que o Banrisul não será privatizado, né? Fala-se até numa pesquisa que teria sido feita, mas eu confesso que não vi, não sei se vocês viram. Eu gostaria de saber uma pesquisa sobre privatização, não só do Banrisul, opinião pública, mas de algum, por exemplo, o caso da CE, né? O Banrisul é lógico, né? É um banco que ele é rentável, ele irriga, né? Não só a economia estadual, como o próprio Palácio, que é o governo, o maior acionista. Né? Mas teve uma certa tentativa, né, do Planalto de incluir o Banrisul, como foi no caso do Proer, né? Sim, não esquecendo, nos anos 90. Não esquecendo que o Banrisul só teve o Banrisul e mais um banco, né, que não entraram na lista do Proer e Proes, que eram os bancos públicos, que foram capitalizados. E mais uma sinalização de que o Banrisul não entra agora é a seguinte: o projeto original, de recuperação fiscal dos estados, previa o que os estados, em contrapartida, privatizassem empresas públicas dos setores de saneamento, aí claramente mirando na SEDAI do Rio de Janeiro, e financeiro, que no caso são os três estados, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Financeiro, quem é que tem banco público estadual? Rio Grande do Sul, o Banrisul. E foi aprovada uma emenda que permite outras estatais, que seria, no caso, esse contrapeso aí que entraria, que o governo está tentando na Assembleia, liberar de plebiscito a venda de CE, Companhia Rio Grandense de Mineração, e Sulgás. Agora é o seguinte, digamos que a Assembleia aprove a retirada de plebiscito, que o governo privatize CE, Sulgás e CRM, ou que federalize. De qualquer maneira, isso aí só vai ser alinhavado possivelmente para 2018, ou seja, o alívio de não pagar a dívida por 3 anos começaria em 2018. Sim, esse porque na verdade é o seguinte, né? Está acabando o oxigênio da UTI, né? E precisa de mais ar, né? Para sobreviver e levar até conseguir, até as coisas melhorarem, né? Na verdade, assim, a única coisa que pode, no curto prazo, nós sabemos que não, mas a economia reagindo, por exemplo... A arrecadação dispara, melhora. Com a entrada da safra da soja, que já deve estar colhida em torno de 50%, né? já tem esse dinheiro no movimento. E na verdade, tudo que gera dinheiro movimenta a economia, e eu acho que primeiro no comércio, né? Os empregos sempre são o último, né? Assim, vamos pegar o caso, a Caixa já, o fundo de garantia, até agora, até hoje, a Caixa já são 20, 30 bilhões de reais, né?
previsão são 40 milhões que teriam essas contas, né? Então são 20 bilhões. Mas é uma cifra astronômica. Olha. Mas vai entrar diluído ao longo do ano, né? Agora isso claro, uns vão... O decisivo mesmo é o crescimento da economia, esse é o decisivo. Até em outro aspecto, a gente está falando, digamos que feche em 2018, ou seja, que o governo do estado pare de pagar esses 300 milhões por mês para o governo federal, dá mais de 3 bilhões por ano, é um belo alívio. Sim. Em 2018, ficaria 2019, 2020 para a próxima gestão, para o próximo governo, o que já seria um belo auxílio. Mas vamos lembrar o seguinte também, o aumento do imposto do ICMS, aqui local, o aumento do ICMS, vale até 2018. Então daqui a pouco vai ganhar um fôlego ali em não pagar as parcelas da dívida em 2019, 2020, mas não vai ter esse aumento de ICMS, ou seja, vai ser um pouco menos. O que pode contrabalançar aí, sim, sem dúvidas, é uma movimentação da economia, um crescimento. Agora, a gente está falando disso lá na frente, né? Antes tem que passar aqui na Assembleia. A Bruna acompanha mais a Assembleia, não é assim para passar uma PEC 33 votos, 2 turnos, privatização de CE, que é o que a oposição diz, é que não se colocou em votação ainda por falta de apoio. Sim. O governo, na verdade, tem tentado articular desde o fim do ano passado. É a única PEC que foi à votação até agora, que é a do 12º, não passou. Precisa mais votos do que um projeto de lei normal. Olha, então tem essa expectativa. Agora, por outro lado, o governo já sinalizou, não passando a PEC, chama plebiscito e aí é um novo embate nas urnas. Eu acho o seguinte, olha, eu sei que no Brasil falar isso é missão impossível, mas me parece que não só aqui no nosso legislativo estadual, mas me parece que falta um pouquinho de civismo nas oposições para projetos que nós sabemos, se não forem aprovados agora, vão arrebentar mais adiante. E que arrebentação que nós vamos ter, não é o caso agora. Olha, pelo menos uma agenda mínima, a famosa agenda. Se tu pegar o caso do Pacto de Moncloa na Espanha, se tu pegar... que aí é uma agenda muito cara, né? No caso para a oposição, que é privatizações ainda de uma empresa que nem CE. E a argumentação de que são empresas lucrativas, porque todas elas têm, né, no seu balanço ou conseguem comprovar. Sim, mas o gás é a que inclusive dá retorno financeiro para o Estado. Mas tem uma falácia. Dizer que a CE deu lucro de não sei quantos milhões não esconde o seu enorme passivo trabalhista e as dívidas acumuladas. A CE tem passivo trabalhista anual superior ao seu investimento. Mas o passivo fica com o governo. Tem inclusive essa discussão vendendo, né, federalizando, privatizando. Isso pode ficar ainda com o governo. Então, tem que colocar na balança. Depende da negociação. Pode, mas não acredito que seja assim, que o próprio governador Sartori diga, não, eu vou ficar com a despesa e vocês com o lucro. Esperamos que não. As privatizações meio que selvagens feitas no passado tinha esse viés. E, obviamente, o Palácio Piratini sabe muito bem que assim eu fico com a despesa, não passa mesmo, né? Agora, se eventualmente não passar plebiscito, seria, como não tem eleição esse ano, seria em 15 de novembro, né? Então... Claro, tem um gasto todo, daí não sei como é que não seria. É uma coisa fácil. É uma coisa assim. Tanto para a realização quanto para a discussão disso, né? Propaganda do governo. Campanha, como é que seria. Falou em valores, mas olha, um plebiscito custa um dinheiral, né? E é interessante, por exemplo, nos outros países, todo mundo fala por que os norte-americanos não usam as nossas urnas eletrônicas, porque não podem. Em primeiro lugar, porque lá os estados são autônomos até em questões cruciais como pena de morte. Segundo, quando eles fazem uma eleição presidencial, a maquineta, que na verdade é um monstrengo lá, que sei lá, tem 50, 60 anos, se fazem dezenas, às vezes, de consultas paralelas, né? Inclusive municipais, paroquiais. Agora, essa discussão que vai voltar agora com mais força do pacote, encaminhando. Tem um subproduto interessante que é o seguinte, o piso regional que está trancado aí há horas também, para poder votar o resto do pacote vai ter que votar o piso. Eu imagino que na próxima terça-feira seja finalmente votada, porque... Já entrou em discussão essa semana, mas acabou, não avançou, né? Esperamos que na próxima terça isso vai ser um assunto para a gente tratar. Vai ser essa uma semana cheia, né? Porque o feriado é só na outra segunda. Isso aí. Uma semana completa. No meio de tantos feriados. Duas coisas que faltaram no Rio Grande do Sul, pelo menos aqui em Porto Alegre. É uma semana sem feriado
e chuva. Eu estou convicto que nunca mais vai Vai chover. chover. Esperamos que sim, tá? A gente descobre se vai chover ou não no próximo Politiquinha. Até mais.